Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo, escritor e professor, e hoje estou aqui para falar sobre um assunto muito polêmico que a gente já gravou nesse canal falando sobre isso, né? Eu tenho pelo menos uns 2 vídeos falando sobre psicologia e religião, mas eu acho que é um assunto complexo que a gente precisa voltar a tá falando sempre, porque isso envolve muito o trabalho do psicólogo, né? A psicologia é uma ciência humana, e como ciência humana, a psicologia ela aborda tudo aquilo que é do ser humano, e a religião é uma coisa que faz parte da gente enquanto seres, né, sociais e tudo mais, e por isso eu acho que a gente precisa falar um pouco mais desse assunto, e hoje eu vou me focar um pouco mais na psicologia clínica, sobre como funciona o discurso religioso dentro da psicologia clínica. Tá interessado no assunto, gosta de ouvir esse tipo de coisa, então já se inscreve no canal, deixa aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e assina o sininho para receber uma notificação toda vez que eu publico um vídeo novo, ok? Eu não tenho dado para publicar vídeo novo, dessa vez eu estou publicando com alguma frequência maior, mas isso não é garantia. Então se você marcar o sininho, você vai ficar sabendo toda vez que eu publicar um vídeo fresquinho para você, tá bom? Vamos pro assunto, que a coisa é séria? Para começo de conversa, né? Então a gente separa o que é a fé. A fé é um sentimento, ela é a conexão pessoal que você possui com uma divindade, seja ela qual for. Então, a fé, ela tá mais no campo das emoções, dos sentimentos, do que dentro dessa discussão política, dessa discussão social, entendeu? Então, hoje eu não vou estar falando aqui sobre instituição religião. Hoje eu vou estar falando sobre fé e sobre como esse discurso da fé ele funciona dentro da clínica psicológica, ok? Então vamos ao código de ética, que ele diz assim, lá no artigo 2º, na linha B, ela diz que é vetado ao psicólogo, né? Vedado, induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Eu já recebi até alguns comentários engraçados nos vídeos que eu falo sobre o código de ética. O cara fala assim, nosso código de ética tem um monte de coisa errada, não sei o quê. Eu não sei se a pessoa tinha essa base para fazer isso. Não que o assunto seja vetado, tá, gente? Se você for comentar sobre isso, e eu recebo todos os comentários aqui, né, menos aqueles que são discursos de ódio, essas coisas assim, eu recebo todos os comentários de forma bem aberta. Se vocês quiserem discutir, deixa um comentário aí embaixo. Mas é bom que tenha embasamento, ok? E aí vai ter muita gente que vai pensar que o assunto está resolvido. Né? Não pode. O psicólogo não pode induzir as pessoas a falar de religião, ou chamar a pessoa para ir para a religião dele. Isso diz que o psicólogo não pode ter religião. Claro que não. Na vida pessoal do psicólogo, o psicólogo pode fazer o que ele quiser, entendeu? Desde que ele respeite a lei e tudo mais, porque isso aí qualquer cidadão tem que fazer isso. Mas isso significa, por exemplo, que o psicólogo ele não pode interromper a sessão de terapia dele e fazer uma oração. Ou, por exemplo, baixar um santo, ou então fazer uma meditação de fim religioso, né? Que tem meditações que são religiosas. Isso não pode. Isso significa que o psicólogo na clínica ele não pode trabalhar com o discurso religioso do paciente? Claro que não. Esses dias uma paciente minha me abordou falando assim, não, começou a falar sobre umas coisas de religião, mas ela se freou e falou assim, não, mas você não pode falar sobre isso, né? Porque psicólogo não pode falar de religião. Eu falei, eu não posso falar de religião, mas você pode. Se é uma coisa que você experiencia na sua vida, se é algo que é importante para você, que te causa emoções, que te gera sentimentos, algo que faz parte da sua vida, sim, você pode falar de religião. Eu não vou poder te orientar de forma religiosa. Eu não vou poder te dizer se a sua convicção religiosa está certa ou está errada dentro de determinada doutrina. Não, isso eu não posso fazer. Eu posso escutar o que você sente em relação ao seu comportamento religioso, aos comportamentos, aos sentimentos que você tem quando praticando a sua religião. Sim, eu posso acolher esse discurso. Eu não posso dar orientações religiosas. Então, isso tira uma dúvida até de algumas pessoas que eu acredito que possa ter esse mesmo questionamento. Então quer dizer que eu não posso falar de religião na minha terapia? Pode. Só que muitas das vezes, né, o psicólogo ele não é treinado para dar orientação religiosa e nem pode, como eu acabei de dizer, dar orientação religiosa. O que ele vai fazer é entender como você funciona
em relação a essa instituição religião, em relação ao sentimento religioso, se isso está sendo saudável para você ou não. É claro que, tipo, com todos os cuidados possíveis, que o psicólogo vai estar fazendo essa orientação, vai estar fazendo esse cuidado. Então, você não pode, por exemplo, defender religião usando o seu CRP. Entendeu? Você não pode, tipo, se apresentar e falar assim, ó, eu sou o Thiago, eu sou psicólogo, aí eu falo todo o meu currículo e começo a louvar a Deus, ou então a receber um espírito, ou então, sei lá, qualquer comportamento religioso desse. Ah, por exemplo, então quer dizer que o psicólogo não pode ser psicólogo e pastor? Pode. O psicólogo ele pode ser psicólogo e pastor, pode ser psicólogo e pai de santo, pode ser psicólogo e budista, umbandista, sei lá o que ele quiser. Ele só não pode misturar as duas coisas. Enquanto no exercício da profissão, ele não vai poder orar uma pessoa, ele não vai poder, sei lá, prescrever uma receita espiritual para uma pessoa. Aí não. Ele vai ter que definir muito bem quando ele vai estar atuando como pastor, como sacerdote de qualquer religião e quando ele estiver agindo como psicólogo. Ah, dentro da clínica dele, ele não vai poder fazer uma oração com a pessoa. Mas, por exemplo, se ele também é pastor dentro da igreja dele, ele pode sim falar sobre religião, ele pode dar uma palestra falando sobre religião. Ele só não pode misturar as duas coisas. Ele só não pode embasar o discurso religioso dele com a psicologia, porque religião é religião, psicologia é psicologia. Religião é uma instituição, a psicologia é outra instituição. Então, gente, esse é um assunto muito complexo. Eu sei que, tipo assim, um videozinho curto desse não dá pra gente explicar tudo. Vamos tentar continuar esse debate, né? Faça nos comentários aí, diga o que você acha. Eu vou deixar os outros vídeos que eu gravei sobre psicologia e religião aí no YouTube também, se você tiver interesse pra ver. E, como sempre, gente, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um forte abraço pra vocês e tchau!